Irmãos, eu quero só fechar o nosso estudo de Números 3, lá dos Meraritas. Sim, tá. Tudo bem. Antes que eu me esqueça, irmãos, a UPA está tentando promover um almoço dia 17 de novembro e precisam de número para que isso aconteça. Então só tem, parece que 11, é isso, Vinícius? Temos 11 inscrições e com esse número não dá. Então precisava ter no mínimo 50, porque senão fazer um almoço para 11 pessoas, eles vão ter prejuízo, vão trocar 6 por meia dúzia, e eles precisam de, isso aí é em função do trabalho. Se não der o almoço, eles vão continuar com a cantina. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. Irmãos, então nós estamos lá em Números 13, falando sobre aquelas 3 famílias, né? E eu quero terminar para a gente passar para a segunda fase do estudo. A primeira fase foi dar essa base de como que é que Deus organizou o seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que que Deus tem como projeto para o seu povo, como que é que essa mega missão, que é a Igreja de Cristo, como é que essa igreja funciona. E todas as vezes que nós saímos desse parâmetro, nós nos perdemos. Então, há uma sobrecarga muito grande sobre alguns poucos, enquanto há um grupo maior que fica apenas como plateia, apenas assistindo. Então, todas as vezes que isso acontece, nós temos dificuldades em caminharmos. Sozinho, nós podemos ir mais rápido, mas nós não iremos mais longe. Então alguém pode ser um líder por um tempo, líder forte, e quando ele morre com ele todo o projeto. E não é isso que Deus quer. Eu e vocês estamos aqui por um tempo. E vai chegar um tempo que nós não vamos estar aqui mais. Ou às vezes vamos até estar, mas não vamos mais estar nas condições que nós estamos hoje. De, às vezes, fazer acontecer algumas realidades que Deus quer que aconteça. Então, nós precisamos sempre de ter na mente de que o nosso tempo, ele é limitado. Então, quando nós temos isso no coração, nós damos o máximo daquilo que nós temos para dar. E sempre olhando o projeto como se aquele projeto dependesse da minha participação naquele momento. Então você junta-se com pessoas para que isso aconteça. Mas nesse mesmo tempo, outras pessoas estão vendo o seu trabalho e vão ser os seus substitutos. Isso dá um negócio, um frio na barriga, quando nós pensamos que vamos ser substituídos. Isso é no trabalho lá fora, isto é na igreja. Às vezes a gente amarra alguma coisa conosco, exatamente com medo de quem vai vir substituir. Então nós precisamos de duas realidades no coração. Primeiro, nenhum de nós somos insubstituíveis. Como que isso é difícil de digerir, não é? Então você olha e fala, puxa vida, quer dizer que se eu for embora, pode acontecer coisas melhores do que está acontecendo. Sim, é verdade. É verdade. É assim que Deus quer. A segunda realidade é que esse substituto, ele pode vir do seu discipulado.
de pessoa que está ao seu lado, caminhando com você. Foi assim no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Pessoas que caminharam com pessoas que substituíram aqueles grandes. E alguns deles fizeram muito mais do que aqueles que estavam na liderança. Podemos citar aí Josué. Moisés foi um gigante. Mas se pensarmos em batalha, em conquista, é de Josué a batalha e a conquista. Jericó, nos muros de Jericó não caíram nas mãos de Moisés, caíram nas mãos de Josué. Olharmos para Elias, Elias foi um gigante, tão gigante que Deus falou, esse camarada não pode morrer. Foi embora. Mas Eliseu morreu, mas fez muito mais do que Elias, em termos de impacto da sua vida na vida das pessoas. Então, nós precisamos pôr isso no coração. Porque isso gera em nós realidades, irmãos, que a gente precisa de cultivar. Primeiro, é que se quisermos ir mais longe, nós precisamos de irmos juntos. E de fazermos do jeito que Deus quer que faça. Isso gera humildade, gera interdependência, gera essa dependência que a Neire diz aí de Deus, que Deus está no controle, que Ele gera vigilância, para a gente entender que a coisa está caminhando como Deus quer que caminhe, porque se não estiver, vamos dar um trabalho, fazer um trabalho para reestruturar a nossa rota, né? Então nós precisamos fazer sempre isso. Então esse texto de Números traz para nós essa realidade. E eu quero só terminar, irmãos, dizendo o seguinte. Gerson, os filhos, ou seja, os gersonitas, nada tinha que ver com as tábuas e as estacas. Os meraritas, nada tinha que ver com as cortinas, a cobertura do tabernáculo. E ambos, nada tinha que ver com os castiçais de ouro. Cada um tinha o seu lugar no corpo, cada um sabia o que fazer, cada um tinha na mente e no coração a sua vocação, a sua habilitação por Deus para fazer exatamente aquilo que tinha que fazer. Então a igreja funciona quando nós caminhamos nesse sentido. Cada pessoa assume o seu lugar, a sua vocação, o seu chamado, e aí a igreja funciona. Se tivermos que ficar correndo um atrás do outro, para ver, pastor, por exemplo, se os presbíteros tivessem que ligar, o Marquinhos, que é o vice-presidente do conselho, pastor, o senhor já preparou o sermão de hoje? Pastor, eu vi o senhor na rua, o senhor está estudando? Pastor, aí, meus irmãos, ninguém iria aguentar isso. Então, cada um assume a sua responsabilidade diante de Deus, a sua vocação e trabalha com responsabilidade e compromisso com aquilo que Deus deu. Então, encarando as coisas à luz deste princípio, era indiferente que um homem tivesse que levar uma estaca, levar uma cortina ou um castiçal de ouro. Era indiferente. Se ele carregasse uma estaca, se ele carregasse uma cortina, ou se ele pegasse um castiçal de ouro lá dos santos, ou do lugar mais nobre do tabernáculo. A questão para todos e para cada um era simplesmente esta: este é o meu lugar de trabalho. E isto que o Senhor quer que eu faça. É esta a minha vocação. É este o meu chamamento. Vou fazer isso com paixão e com motivação. Para um gersonita, bastava saber que o Senhor o havia destinado àquilo que ele estava fazendo como a sua obra para ser feito. E isto bastava para
conferir-lhe dignidade. Para um merarita, bastava saber que o Senhor o havia destinado para fazer aquilo que ele estava fazendo. E aquilo bastava para comunicar-lhe dignidade. Um coatita também. Bastava saber que aquilo que ele estava fazendo era exatamente aquilo que o seu Senhor queria que ele fizesse. E isto bastava para dar-lhe a dignidade necessária para fazer aquilo que ele estava fazendo. Então, irmãos, para mim e para você, hoje, ao terminar essa parte do tabernáculo, é que nós temos um lugar de responsabilidade para assumir no corpo. E Deus é um Deus organizado. Deus não quer que a sobrecarga esteja sobre uma única pessoa. E não deixe isso acontecer. Quando você tiver um líder que assume tudo nas mãos, chame esse líder e diz para ele: pastor, nós precisamos conversar com o senhor. Nós vamos perdê-lo logo, logo. Ou nós vamos mandá-lo embora, ou o senhor vai morrer. Das duas, uma. Vai ficar desgastado e não vai conseguir ficar muito tempo aqui. Porque se assumimos alguma coisa sozinho, pode ter certeza que não teremos muito tempo de vida. Deus deu-nos a bênção para distribuirmos as forças. Eu citei aqui quando nós começamos esse trabalho, eu não sei agora, que depois que eu não estou passando muito ali por Américo, mas eu passava muito ali quando nós estávamos construindo Américo. E eu via sempre lá na IESA, a IESA tinha um pátio onde agora fez dupla ali, tinha um pátio ali que ficava aquelas carretas que carregavam aquelas peças gigantescas de usina. Os pneus eram pneuzinho de Fusca, eu não sei se é de Fusca, mas parecia. Agora, uma vez eu cheguei a contar, mas só que eu me esqueci quantos pneus são. Mas era uma quantidade enorme de pneus. E aí a gente fica pensando, por que não pôs só 4 pneuzão, não é? Para suportar. Não, mas isso é para distribuir o peso. São 130 pneus? 130 pneus. Então, segundo a nossa formação do irmão Jaci. Então veja, para que é aquilo? Tem várias funções. E uma delas é dar estrutura ao chassi daquela carreta para suportar aquele peso. Primeira coisa, distribuir o peso. E eu ouvi um irmão de carreta assim falar assim, quando estava carregando um negócio muito pesado, e o guincho estava vindo com aquele negócio, guincho, põe um guincho nisso. Estava vindo e o motorista estava assim, põe no entre-eixos. Por quê? Porque o peso deveria ser colocado ali para suportar. Outra coisa, o asfalto. Para preservar aonde você está passando. Para preservar o asfalto. A estrutura asfáltica, ela precisa de um grande espaço para sustentar todo aquele peso. Então, a vida nossa como crente é isso. Se você tem um dom, se você tem uma vocação, se você entende que Deus lhe quer, se coloque à disposição para ser um desses pneuzinhos. Para ajudar, para trabalhar, para fazer algo que de fato vai aliviar o peso do ministério da igreja. E eu entendo que não há ninguém vocacionado por Deus para ficar como espectador. Todos nós somos chamados para fazermos algo e sentirmos que isso está sendo feito por nós. Por que é que fiz tudo isso, irmãos? Para dizer para os irmãos que tanto
eu quanto vocês, somos singulares. A singularidade individual. Deus nos fez assim. Somos singulares. Então, Deus me fez, talhou a minha vida, e deu a mim singularidade. O que eu vou representar Deus na vida, ninguém mais pode fazer isso. Então é chamada singularidade individual. O meu jeito de ser, o meu caráter, a maneira como Deus esculpiu a minha vida, de onde eu vim, não vai vir mais ninguém de lá. E Deus emprestou a mim essa singularidade. Então, a igreja também Deus fez isso. Como é que Deus fez a singularidade da igreja? Através da singularidade dos indivíduos que estão aqui dentro. Essa igreja, ela é uma nação étnica. Ela também é única. Você não tem que pegar alguma coisa que está acontecendo em outra igreja e trazer para cá e achar que vai funcionar aqui. Ou falar assim, eu quero esse modelo de igreja para a minha igreja. Tentar levar para outra igreja não vai. Por quê? Porque há a singularidade da igreja. Porque as pessoas que estão aqui dentro têm singularidade individual. Nós temos algo especial de Deus. Como é que Deus faz isso com a pessoa e com a igreja? A primeira coisa, a singularidade do indivíduo, ela é dada pelas diferentes paixões. Todos nós temos diferentes paixões, com diferentes dons e com diferentes estilos pessoais. Então, para servirmos a Deus, nós precisamos entender isso. Para fazermos toda essa realidade que a gente vem estudando durante esses meses, nós precisamos descobrir isso nas nossas vidas. E isso dá, irmãos, a cada um, empresta a cada um essa característica de ser singular. E facilita para movermos no corpo de Cristo. Para algumas realidades, para você não ficar com um peso que não é seu. Muitas vezes no ministério, a gente carrega pesos que não são nossos. E quando você estuda, percebe, detecta este desenvolvimento pessoal, essa singularidade individual, você não carrega o peso de não ter ninguém aqui para tocar. Eu não carrego esse peso. Se não tem, não tem. Eu não toco. E nem vou tentar aprender para tocar quando tiver substituto, porque eu não sou chamado para isso. Eu sou extremamente indisciplinado. Eu jamais aprenderia essas letrinhas. Eu não consigo ficar no piano 3 horas por dia. Nunca. Nunca. Eu quando não fico no computador, eu fico porque eu estou descobrindo algumas coisas da minha singularidade, senão não fico, eu não consigo. Consigo mesmo. Então, cada pessoa foi chamado para isso. Então, eu não carrego o peso disso. Por exemplo, se o Alexandre não cuidar dos jovens e não cuidar do ministério de oração, é problema dele, não é meu peso. Não é. Não é. Então, cada um vai ter essa realidade e vai te dar leveza no corpo. Leveza no corpo. Por exemplo, se o meu nariz
não faz a função dele, então a boca tenta, mas não é a mesma coisa. A boca pode respirar, mas ele fica com a língua pregada no céu da boca, amanhece rouco, com um bafo tremendo, que não esquentou o ar. Tempo frio, se você respirar pela boca, é complicado. É aqui, ó, as vias nasais é que vai levar o ar quando chega no seu pulmão tranquilo. Então, substituto só cria problema. Tem que fazer é aquele que é chamado para fazer aquele serviço. Então, primeira coisa, para servirmos de modo eficaz, é necessário que eu e vocês levemos em consideração essas 3 áreas de desenvolvimento pessoal. A primeira, a vocação e o chamado divino para determinada função no corpo. Vocação ou chamado divino. Então o que isso empresta? Empresta entusiasmo e identificação. Se agirmos dentro da nossa área de vocação, dentro da nossa área de chamado, nós serviremos com maior entusiasmo. Primeira coisa é isso. Qual é o meu chamado? Eu falo para todos, por exemplo, falei para o Felipe, falo para todos. O que segura a pessoa num determinado lugar é a sua vocação para estar lá. E na igreja é assim. Porque em todo lugar que nós formos servir, irmãos, na igreja nós teremos dificuldades. Dificuldades. Nós teremos enfrentamentos, desabores, ingratidões. Nós teremos, irmãos. Agora, quando eu construo que essas realidades, a partir do momento em que eu fui vocacionado para fazer isso, ponto final. Então que venha os desabores, que venha as ingratidões, pode vir o que for, eu fui chamado para estar aqui e ponto final. Então isso empresta a mim um entusiasmo, empresta a mim uma identificação com aquilo que eu estou fazendo. Taylor foi para a China, é isso, né? Foi para a China. Quando ele chegou na China, ele deixou o seu cabelo crescer, amarrou em rabinho, deixou o cavanhaque crescer e vestiu roupa de chinês. O que ele fez? Eu fui vocacionado para estar no meio desse povo, então eu vou me identificar com eles. E fez isso com paixão. Fez isso com paixão. Então, irmãos, quando nós somos vocacionados para um determinado trabalho, nós fazemos isto com entusiasmo e com identificação. Primeira coisa. Então, fui chamado para fazer isso. E isto dá a você toda a realidade de um ministério entusiástico. Porque uma das coisas, irmãos, que identifica o obreiro, identifica a pessoa que trabalha no corpo, é o seu entusiasmo. Nós precisamos estar no lugar, servindo o Senhor com entusiasmo. Nós não podemos servir a Deus com peso. E todas as vezes que tem peso, é natural, irmãos, nós reagimos a isto externamente. Externamente. Então, nós precisamos ter essa identificação. A segunda realidade é a capacitação recebida de Deus, que são os dons.
E eu disse para os irmãos, nós não nos habilitamos para recebermos dons. São os dons que nos habilitam. Não tem esse negócio, fica enrolando a língua para você receber dom de língua. Isso é de marreteiro. Marreteiro. Isso é alguém que quer manipular. Então eu não me preparo para receber dons, irmãos. Os dons, Deus dá a quem Ele quer, de acordo com a sua vontade. Então Deus habilita a quem Ele quer para fazer isso. E quando usamos os dons espirituais, servimos com maior excelência e maior competência, irmãos. É isso que os dons fazem conosco. Ele nos dá a habilidade para trabalharmos com maior competência. Os dons são as ferramentas que Deus dá a todos nós para capacitar-nos para o serviço. E outra coisa, você faz com maestria. Você bate o olho no texto, salta alguma coisa diferente dali, você consegue ver alguma coisa que as pessoas não veem. Se você é assim com as Escrituras, começa a polir esse dom, porque você foi chamado para expor a palavra de Deus. Agora, se você olha para a palavra de Deus e ela parece estar brindada, não insista, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, porque pregador você não vai ser. Procura outra coisa, vê o que você equivocou em alguma coisa aí. Né? Porque Deus, Ele vai dar-lhe a habilidade. E isso é dom mesmo. Isso é algo que Deus te dá, que você sabe que não é seu. Um dia desse, o Weber falou para mim assim, o senhor no púlpito é diferente, a conversa do senhor no púlpito, aliás, a maneira como o senhor fala no púlpito é diferente do dia a dia. Eu falei, Weber, tem que ser, parece que você estava presente, né, Barão? Tem que ser, Weber. Se for o contrário, eu estaria perdido. Porque aqui, eu estou possuído pela realidade de Deus e o meu dom, ele é ungido. Então as minhas palavras têm que ser diferentes, de verdade. Porque Deus pode ter trazido alguém aqui de última hora para colocar aqui, para mandar um recado para ele. Eu tenho que estar ligado a essa realidade, tem que ser diferente mesmo. Porque a capacitação de Deus é para isso. E você olha para trás e fala, não sei nem como que eu fiz isso. Sabe, foi Deus que fez, Deus usou você foi apenas um instrumento, é igual uma máquina, que se você desliga a máquina, tira ela da mão, deixa lá, então acabou a sua habilidade. O irmão da Linda precisava de uma pedra lá, e eu coloquei lá no Bet Shalom aquelas pedras que nós tiramos da escada do templo antigo. Nós não sabíamos o que fazer com aquelas pedras, e eu falei para o Mané, vou levar lá para o Bet Shalom Mineiro. Depois eu vejo o que eu faço com esse negócio. Levei para Minas. Aí de Minas eu trouxe para cá. Está lá, a bancada da cozinha lá do Bet Shalom, são as escadas daqui. E aí, o irmão da Linda estava colocando lá umas soleiras, eu queria combinar tudo na cozinha. Então eu peguei e cortei umas pedras para ele, e ele falou assim, mas isso aqui tem que levar na marmoraria para quebrar o cantinho. Eu falei, não, eu quebro esse cantinho. Claro que eu quebro. Aí peguei a maquita e passei e quebrei os cantos, poli, tá lá polidinho. Aí ele falou, rapaz, isso aqui é coisa, o senhor já trabalhou em marmoraria? Não. Mas é porque eu tenho habilidade com máquinas. Mas a hora que eu peguei a maquita, encostei ela, pode pôr a pedra ao lado dela.
A Makita não faz absolutamente nada. Apesar de ter toda a potencialidade para fazer aquilo. Então o agente realizador foi quem? Fui eu. Então eu e vocês, da mesma maneira. Da mesma maneira. Nós nas mãos de Deus, podemos fazer coisas de artista. Podemos olhar para trás e falarmos assim, como é que eu consegui fazer isso? Olhando para você mesmo. Aí você diz assim, isso é de Deus. E essa é uma diferença, irmãos, com os dons. Quando nós somos habilitados por Deus, a primeira coisa que a ferramenta entende é que ela é só ferramenta. Nada mais. E isso, irmãos, dá a mim e a você a dependência permanente de quem manipula a ferramenta. Se não tem aquele que trabalha com a ferramenta, ela vai ficar parada com todas as suas potencialidades. Por exemplo, tem aí celulares, vocês estão com celulares na mão, que alguns de vocês estão desperdiçando a potencialidade tremenda no celular de vocês. Por quê? Porque está faltando aquela pecinha por trás do celular. Está faltando alguém por trás do celular para aproveitar tudo que o celular tem. Então Deus é que é essa pessoa por trás da ferramenta. Eu e vocês somos apenas ferramenta. E isso gera em nós, irmãos, algo que nós precisamos de ter: humildade. Se você olhar para um líder arrogante, você pode ter certeza que ele está fazendo tudo na carne. E logo, logo, vai desmoronar o que ele está fazendo. Porque quando eu entendo que nada do que é para fazer, nada do que se tem que fazer, eu não consigo fazer sozinho, então isso empresta a mim humildade. E aí fica fácil outro me substituir. Porque aí você diz assim, Senhor, chegou a vez do Senhor usar Eliseu, do Senhor usar Josué, do Senhor usar Alexandre, do Senhor usar Douglas, do Senhor usar Amauri, do Senhor usar o Fernando, usar o Sidney, ou qualquer um. Senhor, chegou o momento de outra ferramenta estar nas suas mãos. Então, isso empresta esta realidade. Segunda realidade, isso aqui a gente precisa de trabalhar um pouquinho mais para nós entendermos o seu jeito de ser. Seu estilo pessoal. Trabalharmos de forma coerente com o nosso estilo pessoal. Ser você mesmo. Como que é difícil você tentar ser alguém que você não é. Eu me lembro de um colega meu, Rubens Pires é o nome dele. Quando eu cheguei, eu sempre usei social. Ele disse, cara, você precisa comprar umas calças jeans. Eu falei, compra você para você. Eu não uso calça jeans, eu uso calça social. O reverendo Evandro dizia o seguinte, você é pastor desde sempre, até no vestir. Você parece com pastor. Você veste como pastor. Claro que hoje é diferente, mas naquela época era assim. Mas esse é meu estilo.
Esse é meu estilo. Às vezes você chega no Bet Shalom, eu estou com calça social. Lá, claro que velha, mas eu estou com calça social. Então esse é meu, eu estou de sapato, não estou de botina no Bet Shalom. Eu fico incomodado de botina. Eu preciso pegar os sapatos antigos e usá-los lá. Porque eu fico bem de sapato antigo. Calço meia em qualquer lugar. Calço meia. Estou de meia em qualquer lugar. Eu não consigo ficar sem meia. Isso é meu estilo. Então, quando você serve no seu estilo, na maneira como você começa a produzir com liberdade. Você não fica engessado dentro de algo que não é você. Por isso que eu sempre pergunto assim aos obreiros. Você foi lá? Fui. Você gostou do lugar? Deus colocou no seu coração, dizer, esse é o lugar, e não tem outro lugar como esse lugar para eu ficar. É isso que Deus colocou no seu coração? Então vai para lá. Porque eu não posso chegar aqui e achar que a igreja central me engessa. Se eu não tiver liberdade de como eu sou, pastorear a igreja, eu vou embora. Porque eu vou ter uma desenvoltura maior no lugar onde eu posso desenvolver meu estilo pessoal. Eu posso estar servindo a Deus com meu estilo pessoal. E não existe, irmãos, estilo pessoal certo e errado. Ele precisa estar no lugar certo. Pelas razões certas. Fazendo as coisas certas. Não existe. Por exemplo, aquele camarada cabeludo, de brinco, tem o lugar dele. Tem muita gente por aí que quer ouvir de Jesus por pessoas iguais a elas. Isso é o estilo pessoal. Não adianta chegar alguém aqui e você dizer, não, aqui tem que ser, não, então ele vai ter que ir embora. Porque o estilo pessoal dele é diferente. Então, irmãos, vamos começar. Alguma pergunta sobre isso? Eu vou agora esmiuçar esses tópicos, porque é isso que a gente precisa. Tem alguma pergunta para que eu possa, inclusive, responder já? Se tiver, pode perguntar. Pode falar, irmão Jaci. Eu não sou pastor, eu não sou pastor, eu não sou pastor, eu não sou apóstolo. Então, esse aí o senhor pode aguardar que ele vai cair. Aí eu falei para ele, grande apóstolo você é. Você realmente é um grande apóstolo. Que inclusive está no lugar errado. Então, mas é assim mesmo, mãe. É assim mesmo. É assim mesmo. Porque esta é uma característica, irmãos. Pessoas servindo a Deus da maneira que Deus quer, isso traz humildade. Sabe por quê, irmãos? Por que a humildade? Segura aí, minha irmã. Primeiro, pelo tamanho do que Deus é. Nós servimos alguém, irmãos, a alguém que é soberano sobre tudo e sobre todos. Primeira coisa, isso deveria emprestar humildade. Nós não somos nada. Ainda assim, Ele quer usar-nos. Isso empresta humildade. Segundo, o tamanho do que Ele quer fazer. Ninguém sabe o tamanho, irmãos,
A gente precisa de começar para Deus ir dimensionando. Ninguém sabe o tamanho. Ninguém sabe o tamanho que Deus quer fazer conosco. Ele não sabe. E talvez o tamanho que Deus quer fazer conosco é como o reverendo Mordecai Ram. Talvez não seja com o reverendo Mordecai Ram, mas foi com Billy Graham. Que foi o que levou Billy Graham, quando adolescente, a um compromisso sério com Deus. Ninguém conhece Mordecai Ram, mas todo mundo conhece, continuará conhecendo Billy Graham. Então, a seriedade da missão, do tamanho que nós representamos, você não sabe o tamanho disso. Mas você sabe que Deus pode fazer coisas que vai muito além de você, enquanto Ele se serve de você. Então isso tem que emprestar humildade. Tem que prestar humildade. E outra coisa que tem que emprestar humildade ao nosso serviço, é aquele texto que diz assim, depois que nós fizemos tudo, somos servos inúteis. Inúteis. Ou seja, irmãos, ferramenta sem operador não é nada. A inutilidade da ferramenta é exatamente quando não tem alguém que opere. Essa é a inutilidade da ferramenta. Se tem alguém que opere, se está à disposição para ser operado, então Deus faz isso. Diga, minha irmã. Sim, minha irmã. Tá. Renovada. Sim. Como é isso? Só que eu saí de lá bem frustrada. Porque o pastor já lá o que me viu, bem e tal, perguntou, foi não, eu sou do Brasil. Lá Presbiteriano da igreja Presbiteriana do Brasil. E conversando, eu me lembrei do senhor, eu falei, pastor, quantos anos o senhor estudou? Pastor. Falou, 8 meses. Aqui me jogou lá no chão. Eu sentei, olha, o senhor sabe que é sentar e se isolar? Sim. Porque se o senhor, a intenção deles era boa, a intenção de todos que estavam ali, Sim. era louvar a Deus. Sei. Mas as bobagens que Verdade, tem que tomar cuidado. Mas cada um é responsável pelo o que fala. Então, pessoa errada no lugar errado. Não tenta ser pregador se você for só vendedor, viu? Porque é totalmente diferente. Alguém disse para mim assim, eu estou pensando em ser pastor. E eu sou um desmotivador, irmãos, nato para quem quer ser pastor. Eu sou, irmãos. Eu creio que pastor não sai assim em série. Porque a vida pastoral, ela tem algumas coisas nos bastidores que é extremamente dolorido. E se você não for, você vai ter problemas e vai macular a igreja de Cristo. Então, eu tento desmotivar. Então ele diz para mim o seguinte, sabe por quê? Eu descobri que eu vendo casinha pegando fogo. Aí eu disse assim, mas quem pôs na sua cabeça que pastor, que vendedor de casinha pegando fogo se qualifica para ser pastor? Não, é porque
do jeito eu falo melhor do que um punhado desses que estão por aí. Fala, mas não é falar. Palavra de Deus não é vender. Você não vai lá porque você é bom de papo. E alguns estão aí porque são bons de papo, irmãos. Vida com Deus, vocação de Deus, discernimento da palavra. É aquilo que eu falei, se salta ao seu coração. Você está lendo a Bíblia. Claro que salta. Todos nós que lemos a palavra de Deus, salta o ensinamento de Deus. Mas quando saltar de uma maneira diferenciada ao seu coração a palavra de Deus, significa que algo que Deus quer você no ministério de ministração. Pode não ser pastor, pode ser um bom professor de escola dominical. Se você lê a Bíblia e salta nas entrelinhas, como se estivesse lendo o livro por trás do livro, aí você tem algo especial. Aí é só estudar. Porque também precisa estudar. Precisa estudar. Se você não estuda, alguém diz para mim assim, pastor, o senhor não precisa estudar. Como não precisa estudar? Hein? Vai, minha irmã. Claro que vai. Claro que vai. Então, pastorearam a igreja durante 13 anos. Se eu não estudasse, você já não estaria o que mais. Talvez estivesse como estava a irmã ali, não é? É porque precisa estudar. Deus quer responsabilidade. O que Paulo pede a Timóteo? Traga para mim os pergaminhos. Estudioso. Paulo era estudioso. E pelo que parece, Jesus também gastava tempo estudando. Por quê? Porque Jesus cita a Torá de capa a capa, irmãos. Cita a Torá de capa a capa. Isso significa que Jesus também gastou tempo no aprendizado da palavra do seu Pai. Com certeza. Mais alguém? Sim, Baroni. Chamado desenvolvimento pessoal, singularidade individual. Isso. Sim, não, claro, é isso aí. Somos. Do Deus, da missão, isso. E a nossa atividade, o que nós vamos desenvolver agora. Isso não significa que a gente não tenha que trabalhar características. É aqui que nós vamos entrar agora. Isso. Vá, claro. Claro, vamos entrar aqui agora. É isso aí. Porque essa é apenas isso é apenas o esboço que você precisa fazer. Agora, o que vai acontecer até que estas realidades começam a funcionar? Então é aqui que Deus vai trabalhar. Por exemplo, quando o pastor Roberto Brasileiro era o pastor da minha igreja, e aí o Dr. Cirlei, que era um advogado lá da igreja, era presbítero, Cirlei de Oliveira, me lembro até hoje o sobrenome dele. Ele, conversando com o reverendo Roberto, ele diz assim, reverendo, eu vou usar o Ezequiel para me ajudar. Então, o que acontecia entre eu e o Dr. Cirlei? O Dr. Cirlei pregava no domingo, eu pregava no outro domingo. Dr. Cirlei sentava comigo e dizia o seguinte, Ezequiel, você precisa de melhorar isso, trabalhar isso aqui, fazer isso. Então, o que estava acontecendo naquele momento?
havia sim a sinalização do dom, não é? Havia sim algo de oportunidade para o dom ser desenvolvido, mas o aspecto pessoal da ferramenta precisava estar sendo trabalhada. Então, por exemplo, usando de novo a maquita, existe disco para cortar mármore, existe disco para cortar concreto, existe disco para cortar porcelanato, existe disco para cortar tijolo de cimento, existe disco para cortar o tijolo de alvenaria. Então, isso são as características pessoais que precisam ser trabalhadas. E isso você precisa de correr atrás, precisa de santidade, de santificação, precisa de intimidade com Deus. Claro que eu estou falando apenas das ferramentas, mas nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Primeiro nós vamos trabalhar a questão da vocação e a questão do chamado de Deus, que é a identificação e o entusiasmo no serviço do Senhor. A primeira realidade para isso é de fato servir a Deus com alegria. Com alegria. Primeira coisa. Então dentro da minha área de paixão, daquilo que Deus já me fez. Isso aqui, irmãos, é algo que Deus já esculpiu em nós lá no ventre materno, que é de lá que começa. Aliás, começa quando os nossos pais se casaram. Quando Deus ajuntou os dois lá atrás, ou permitiu isso acontecer, ou fez de uma maneira soberana e absoluta, que esses pais quiseram fazer a vontade de Deus e casaram. Então começou lá. Então aí vem os dois e gera a mim e a você, num trabalhar de Deus. Então Deus já pensava nisso desde sempre. Deus já esculpiu essa realidade lá, Ele já veio fazendo isso, Ele já trabalhou essa realidade, e o que nós damos depois é só corpo a isso. Nós damos corpo a isso. Então você pode até ter paixões, né? Você pode ter inclinações, fazer coisas com entusiasmo, fazer coisas que identifica, você se identifica com essas realidades. Mas algo vai sempre se destacar com relação a isso. Então vamos ler alguns textos. Primeiro texto é da alegria de servir, que é o Salmo 100, verso 1 e 2. Alguém que achar, pode... Salmo 100, 1 e 2. Depois Jeremias 48, 10. Porque essa paixão, irmãos, ela é a vida do nosso serviço para o Senhor. Algumas pessoas perguntam se eu sou pentecostal. Quem não me conhece, que eu vou pregar fora assim, pergunta se eu sou pentecostal. Eu gostaria de ser pentecostal, não sou pentecostal. Mas pentecostal no sentido bíblico. No sentido bíblico. Porque não é para eu ser. Né? Então não pesa. Mas no sentido bíblico, eu não estaria aqui 13 anos batendo com os irmãos e os irmãos fazendo a mesma coisa. Porque eu entendo que quem é revestido dessa realidade na sua plenitude, só de olhar para ele você já fica constrangido e vermelho, confessa pecado. E aqui eu esperneio, grito e estão fazendo a mesma coisa. Então não sou. O que eu sou é entusiasmado, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E eu quero fazer isso todas as vezes que o fizer, como que se tiver só isso para ser feito na vida.
E aí vem o meu lado paraibano, vem a maneira rústica de falar, vem a minha, reveste toda a minha realidade pessoal, não é? A minha pegada, porque eu sou assim na vida. Então, tudo isso a ferramenta traz. Então, Deus me fez assim. Então, eu sou apaixonado pela palavra de Deus desde sempre. Desde sempre. Então, isso, eu quero que vocês aprendam. Porque aprender a palavra de Deus é a ferramenta única para dar qualidade de vida e para dar-nos a realidade daquilo que Deus tem reservado para mim e para você. A tristeza que eu tenho é que, apesar disso, as pessoas não entenderam. Porque há uma fonte de prazer na palavra de Deus indizível. Não é para você fazer nada, é para você. Então, o amor à palavra de Deus, essa energia que sai da palavra de Deus, é algo que te motiva em todo momento da vida. Então, meu entusiasmo, que eu emprego todas as minhas emoções, toda a minha vida, para transmitir isso, não é porque eu sou pentecostal, é porque é a minha paixão. Expor a palavra de Deus, aí sim, eu fico horas. Eu sou diurno, mas quando eu começo a caminhar dentro de uma exegese bíblica, eu fico até 2 da manhã. No computador, no livro. Quando eu descubro alguma coisa que nesses 35 anos de ministério eu ainda não tinha visto, é motivo de pesquisa. E eu vou até onde eu posso ir para deitar e sonhar com aquilo. Só isso, não vou pregar sobre isso. Só para isso. Só para o meu deleite espiritual. Só para experimentar essa glória bendita da palavra de Deus. Então, não é pentecostal, é paixão pela palavra. Só isso. E por isso que, às vezes, desgasta. Porque aí a emoção, toda uma realidade pessoal está envolvida nisso. Então, aí você vai para casa cansado. Porque isso é maravilhoso. Então, isso energiza a sua vida. Então, isso é que a gente tem que passar. Então, quando nós servimos, nós nos identificamos e servimos com intimidade aquilo que nós estamos fazendo para Deus, então nós nos alegramos. Porque precisa ter alegria em servir a Deus, irmãos. Vamos ler lá, Salmo 100, verso 1 e 2. Olha aí, que coisa maravilhosa. Sem entusiasmo, a tarefa de servir a Deus torna-se cansativa, desgastante e morta. Seminarista perguntou para o conselho, eu já disse isso para o Douglas e para a Luciana. Seminarista que está para ir para o SECAP perguntou ao conselho assim, o que vocês querem que eu faça no SECAP? Eu disse a mesma coisa que eu falei para a Lu e para o Douglas e para a Luciana. A congregação precisa estar viva. Congregação precisa estar viva. Porque eu entendo que quando há uma pregação viva, quando há uma realidade de alegria em servir a Deus, isso é contagiante. E Deus faz o resto. Um ambiente, eu gero a realidade do ambiente, porque esse é o meu trabalho, é gerar paixão pela realidade de Deus. Isso é a minha função pastoral, como apaixonado pela palavra. Que você sinta vontade de comer. E aí a igreja começa a ficar viva a partir disso. E uma igreja viva é quando todo mundo vai para a igreja alegre em servir a Deus.
Não importa se vai para um lugar onde tem ar-condicionado, ou num que não tem nada, onde tem mosquito, onde não tem. Não importa, o importante é ter alegria em servir ao Senhor. Porque sem essa alegria, sem esse entusiasmo, sem essa identificação com o que eu estou fazendo, torna-se pesado, cansativo, desgastante e morto. Morto. Então, quando você vai ouvir alguém falar dessa tão grande salvação, o cara parece estar morto, o pastor vai te cumprimentar, parece que ele está morto, você precisa de empurrar ele para te cumprimentar, pode desistir. Então, a paixão, você tem que estar apaixonado por aquilo que você está fazendo, para você contagiar as pessoas, precisa se identificar com aquilo. Se não se identifica, irmãos, como é que é? O da África, o missionário da África, estude, o que enterrou o coração na África? Gente do céu. Carlos. É Carlos o primeiro nome dele. Ele é tão fantástico, irmãos, que ele quis que o seu coração, serviu na África, e quis que o seu coração fosse sepultado na África. Carlos Estude, é ele mesmo. É o que está vindo na minha cabeça, é ele. Então, tamanha identificação que esse homem tinha, médico. Foi para lá, deu a sua vida, vestiu como eles, viveu como eles, e era apaixonado por essa realidade. O jornalista que foi entrevistá-lo, que fez sua última entrevista por um jornal famoso, se converteu quando voltou de lá. Tamanho a paixão, tamanha a identificação daquele homem com o que ele fazia. Então, a alegria gerada pela sua paixão, pela sua identificação, pelo entusiasmo com o que você faz. E aí vem uma palavra de Jeremias, pesada, que está lá em Jeremias 48, 10a. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Está referindo-se a Moabe. Moabe foi como aquele filho momado. Leia aí, você vê o 48. Quer dizer, o que ele precisava ter feito, ele não fez, fez relaxadamente, agora estava sofrendo. Todos eles. A nação toda estava sofrendo. Aí todo o contexto ali, pode ler todo o contexto, que ele vem em decorrente disso. Aí o Espírito de Deus irrompe aí e diz assim, maldito é aquele que faz a obra do Senhor sem paixão. Faz de qualquer jeito. Só faz de qualquer jeito quem não é apaixonado por isso, irmãos. Quem é apaixonado pela realidade de Deus faz com paixão. Faz com paixão. Faz com identificação, se identifica com aquilo que faz. Se olha para ele, é a mesma coisa que você está olhando para aquilo que ele faz. Mas aquele que faz, irmãos, sem estar fazendo da maneira que Deus quer que faça, deixa o outro fazer com paixão. Vai fazer a sua paixão, faz a outra coisa. Porque Deus deseja, irmãos, que o sirvamos com fervor. E Deus reprova aqueles que olham para as coisas do reino com irresponsabilidade, desânimo, oferecendo a Ele o pior. O pior. Não se tira sangue de beterraba, irmãos. Mas eu tenho que dar suco.
mesmo eu sendo beterraba. Eu tenho que dar o meu máximo. Deus sabe disso. Deus sabe. Então eu digo para o Senhor, Senhor, olha, eu não consigo ir mais. É isso que está aqui. Agora, se o Senhor quiser ampliar esse negócio, o Senhor tem como ampliar isso. Eu estou a serviço do Senhor. Faça o além do que isso. Isso é bom, irmãos. Isso é bom, mas eu vou dar o meu melhor. Eu sempre dei o meu melhor, mesmo que sabendo que esse melhor não é tudo. Porque tem alguém que poderia dar melhor. Mas Deus quer usar a mim. Então dê o seu melhor. Porque Deus recusa, irmãos. Deus recusa aquilo que nós oferecemos a Ele como pior. Quer ver um texto? Pesadíssimo esse texto. Malaquias 1, verso 11 a 14. Olha o que diz. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso. E trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda. E o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Só vocês que não entendem isso. A palavra está dizendo isso. Então, irmãos, o peso é aquele mesmo peso que nós falamos lá atrás. Pelo tamanho que Deus é, irmãos. Nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo a Deus. E por isso precisamos de servi-lo com o melhor. Porque mesmo que nós estamos oferecendo o pior, Ele não está aceitando. Ele diz, porventura eu iria aceitar isso? E o pior, irmãos, que Deus fala assim, e tem outras nações oferecendo a mim o melhor deles. Irmão, se Deus está recebendo de pessoas o melhor delas, você pode ter certeza que Ele não vai receber o nosso pior. Porque Deus não recebe o pior. Não recebe. E às vezes Ele chama de enganador aqui, irmãos, porque às vezes nós estamos passando a imagem que é o nosso melhor. Ah, eu estou muito cansado. Olha aqui. Olha aqui, irmãos. A doença da nossa época é a mesma doença da época lá que não tinha computador, não tinha correria, tinha câncer. Quantas vezes, irmãos, não vou ler a Bíblia hoje porque eu estou cansado. Mas gastou 2, 3 horas, 4 horas de frente da televisão, do computador. Estou cansado. Dar o melhor para Deus, irmãos, é quando nós experimentamos a alegria de estar oferecendo a Deus o nosso melhor, com paixão e com identificação.
primeiro passo nessa caminhada de serviço a Deus, nós precisamos identificar na estrutura da igreja, comunidade na qual nós servimos, setores ou tarefas com as quais nós nos identificamos e pelas quais nós somos apaixonados. E aí se dispor a ser usado pelo Senhor da igreja nesse lugar. Deus geralmente nos convoca para servirmos nos lugares que nós amamos estar. E essa área onde servimos o Senhor precisa ser um local onde nós sentimos prazer de estar. Onde nós nos realizamos quando lá estamos. Onde nós vibramos ao sermos identificados com esse lugar. Quando não nos desmerece, quando as pessoas nos referindo àquilo que nos identificamos e aquilo que somos apaixonados. Deus nos fez assim. É só descobrirmos, é só nos dispormos. Talvez a desculpa é o cansaço. Nosso corpo é malandro, irmãos. Principalmente com relação a coisas espirituais. O espiritual, irmãos, servir a Deus. Eu sempre falo que servir a Deus é algo